eu vou trazer um tema um pouco impactante para alguns, mas é um tema que já estou online. Quem está chegando e ainda não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp falando sobre o luto, acolhendo, corações que estão enlutados, ou então pessoas que ainda têm, os seus pets aqui presentes, mas querem se preparar, para essa etapa. Todas essas pessoas são bem-vindas no grupo do WhatsApp. Então, é só me mandar uma mensagem aqui no WhatsApp que a gente pode conversar mais sobre. Eu mando o link do grupo e é um grupo muito especial, um grupo terapêutico, onde eu alimento ali com conteúdos abordando esse tema. É um grupo que está crescendo. Então, só mais uns instantes e a gente já inicia. Então, seja bem-vinda, Carol, seja bem-vindo, quem está chegando. Aí, quem for entrando, me avisa se tá conseguindo me ouvir bem, se tá ok esse som, se a minha voz tá saindo bem. Eu vou baixar aqui um pouquinho, que eu acho que vai ficar melhor. Qualquer probleminha com áudio, imagem, vocês me falam, vão me dando feedback. Quem for chegando, vai colocando aqui, a sua história, se quiser compartilhar, vai colocando dúvidas, e para quem for chegando, quem ainda não me conhece, e por que também que eu estou aqui falando sobre esse assunto, o luto. Então, quem me acompanha no Instagram, nos meus canais de transmissão, tem observado que eu tenho falado muito sobre a finitude, que envolve também, então, o luto, porque tudo que tem vida, um dia vai passar, por essa transformação da fisicalidade, vai ser um ciclo que a fisicalidade vai se encerrar, essa matéria, tudo que faz parte da natureza, chega a um determinado momento em que tem fim, todos os ciclos precisam acontecer e precisam se encerrar. E por que eu falo tanto sobre isso, Então, um pouquinho da minha história para vocês entenderem melhor, todo esse contexto. Eu me formei, eu atuo desde 2004, me formei em 2003. Em 2004 eu iniciei a minha jornada dentro da medicina veterinária. De lá para cá, muitas transformações. E um grande marco na minha vida foi ali em 2009, quando eu comecei a atuar com acupuntura. Foi o meu início nessa caminhada das terapias holísticas, da medicina veterinária integrativa, Foi a minha porta de entrada para esse universo. E como eu trabalhava então com acupuntura, chegavam para mim muitos pacientes de doenças crônicas,
muitos pacientes geriátricos, né? Esse era o maior enfoque, né? Que era dado antes para a acupuntura, né? Hoje em dia a medicina chinesa já está mais presente, né? Em outras formas de tratamento, em dieta, em fitoterápicos, e as pessoas estão ainda bem que esperando cada vez menos, né, para usar esses recursos que são viáveis em qualquer situação de desequilíbrio de doença. Mas lá em 2009, né, eu aqui em Ponta Grossa, no Paraná, pioneira, né, nessa caminhada, então chegavam para mim realmente os casos mais complexos, muitos deles, né, eram casos em que a família já chegava para mim falando, olha, eu fui desenganado, assim, eu estou sem esperança, eu realmente venho aqui como uma última opção, uma última chance que eu estou dando para o meu animal. Então, diante disso, né, eu mergulhei mesmo, né, nesse universo da medicina veterinária integrativa, aí veio a homeopatia, veio fitoterapia, veio alimentação natural, né, e ozonioterapia, e aí assim fui adentrando cada vez mais nas terapêuticas, na constelação familiar, nos florais da Amazônia, né, em recursos terapêuticos mesmo para humanos, né, o Reiki, que acaba tratando toda a família multiespécie, justamente para o Theta Healing, né, para eu ter mais recursos também para utilizar para acolher essa família que chegava para mim tão calejada, né, tão já assim cansada, já vinham assim de uma luta, eu digo, né, com o seu animal de estimação, sempre naquela ânsia de querer resolver um determinado problema, um determinado diagnóstico difícil, né, de aceitar, e com uma dor, né, muito grande, além da dor física, né, que eu acompanhava ali naqueles pacientes, existia também essa dor emocional muito grande das famílias, dos humanos que acompanhavam esses animais. Então, aí eu comecei, né, a integrar e realmente usar tudo que eu sei para acolher as famílias. E aí, nisso tudo, então eu sempre acompanhei, né? Tenho muitas histórias assim de acompanhar a passagem de muitos animais, de vivenciar, né, a finitude desses animais. Então, a finitude é algo que está presente no nosso dia a dia o tempo todo, né? Em todos os dias, o tempo todo, a gente presencia a finitude, né? Desde o ciclo do sol, da lua, desde o ciclo nosso de acordar, dormir, desde das nossas pequenas escolhas no dia a dia, a gente está o tempo todo optando por uma coisa e outra, enquanto isso está morrendo. Eu como mãe, né, já vivenciei também muitos lutos, né, dentro da maternidade, então existem muitas formas, né, de finitude. E a natureza, o dia a dia, a vida, enfim, mostra isso. Porque a morte faz parte da vida. E por que a gente então não fala dela? Por que a gente busca não olhar para isso? Se essa é a única certeza que a gente tem, né? Que os nossos pets, eles têm sim uma data, né, ali marcada que a gente não sabe quando, a gente não sabe como, mas a gente sabe que vai acontecer, né, essa separação. Então é preciso que a gente olhe para isso, é preciso que a gente encare essa realidade, para que justamente quando ela acontecer, ela seja mais suave. Eu não posso dizer que ela não vai ser dolorida, né? Sempre é, sempre é. É uma ruptura. O luto é isso, é uma quebra, né? Então, essa quebra de um formato de vínculo causa muita dor. Isso é inevitável. E o que a gente não deve fazer é justamente tentar tapar essa dor,
É preciso que a gente olhe para ela, que a gente atravesse por essa jornada, por esse caminho dolorido. E a partir do momento que a gente começa a olhar para essa finitude, enquanto ainda há vida no nosso animal, vai ser mais tranquilo. Não que, né, não seja possível também a gente transformar, a gente ressignificar um luto que está complicado, que está demasiadamente difícil, porque não houve esse preparo durante a vida. Ainda assim, há possibilidade, sim, da gente transformar isso, da gente amenizar o sofrimento, né? A dor, ela vai existir. A dor, né? A saudade, isso tudo faz parte, né? E a gente precisa integrar isso. Então, é necessário, né? E é por isso que eu trago esse assunto aqui hoje, porque é preciso que a gente, de alguma forma ou outra, seja em vida ainda do nosso pet, ou seja, após essa passagem, é necessário que a gente olhe. E se isso for difícil demais, né, para ser feito sozinho, é importante que se busque ajuda, que se busque apoio, que se busque recursos para que isso seja atravessado, para que isso seja suportado, né? Não tem como a gente superar, né? Muitas vezes tudo tem um tempo, né? É preciso que a gente sinta o luto, né? É diferente a gente sentir esse luto e atravessar por ele do que simplesmente superá-lo, como se ele não existisse, né? Então a gente precisa sentir realmente para validar, né, esse luto. E isso vai fazer toda a diferença nessa conexão, na forma de assim, da gente lembrar desse animal, na forma da gente se permitir sentir saudades, né? Então é possível que a gente passe isso de uma maneira mais leve. E o luto, ele é um espaço, né? É algo que realmente pede uma pausa, que pede que se encare esse vazio. O luto é isso, né? Como acontece uma quebra desse vínculo, né? Os animais, eles têm esse vínculo enorme com a gente, um vínculo extremamente estreito, às vezes mais estreito, mais especial até mesmo do que alguns entes da nossa família humana, né? Porque o animalzinho ali, ele faz parte do nosso dia a dia, ele convive com a gente 24 horas, né? Ele tá muitas vezes na nossa cama mais presente do que qualquer outra pessoa, assim, inserido, né, na nossa rotina, muito mais às vezes do que um membro humano ali da família. Então, esse vínculo, quando se rompe, ele realmente causa muita dor. E a gente não é preparado para olhar isso, né? Nem nós, profissionais, né? Então, a gente passa por uma universidade sem respeitar essa pausa, sem respeitar, a gente aprende isso, né? No nosso estudo, no nosso dia a dia ali de rotina, de práticas na universidade, a gente aprende isso, a não respeitar essa pausa. E aí a gente vai colocando isso no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? Especialmente os veterinários clínicos que têm uma rotina demasiadamente acelerada. Então, muitas vezes eles estão ali diante de um quadro gravíssimo, né? De frente com um animalzinho que está se despedindo, uma família que está extremamente vulnerável, e eles têm que lidar com aquela morte. Muitas vezes ainda eles têm que lidar com essa morte promovendo ela, né? Fazendo uma eutanásia. E em seguida, né, fechou a porta do consultório, realizou o procedimento. Próximo atendimento, ele tem que fazer uma outra consulta, ou tem que fazer uma cirurgia, ou tem que fazer uma vacina no filhote. E a pausa, né, para esse luto?
ele deveria ser respeitado, deveria existir, né, esse acolhimento, tanto da família, desse pet, assim como também esse veterinário, né, esse profissional ali também, ele sente. Mesmo que ele não tenha vínculo, mesmo que ele não sinta da mesma forma que a família, claro, né, que não, ele sente. E pode ser que ele esteja tão anestesiado, tão imerso nessa rotina corrida, que ele não se dê conta, mas em algum lugar dele isso vai ficar guardado. E de repente, em outro momento, né, da vida desse profissional, isso pode ser engatilhado e então gerar uma dor que ele nem se toca, que veio lá desse procedimento que ele fez e não deu o tempo devido, o respeito devido para aquele fim de vida. Né? E a mesma coisa, né, para tutores, que muitas vezes não podem, né? Não há esse espaço, né? Não há essa permissão social, muitas vezes, para que você sinta esse luto, né? Então, muitas vezes você se despede na manhã, você acorda e o seu animalzinho de repente parte dali e você já tem que 8 horas da manhã encarar o trabalho. E vai chegar em casa às 18, às 19 horas e é vida que segue. E você não teve aquele tempo, aquele espaço, aquele respeito. E isso, né, tudo são fatores que vão favorecer a um luto complicado. Né? Então, o que é esse luto? O luto é uma tristeza profunda pela partida, pela ruptura desse vínculo. É uma tristeza que vem acompanhada de muitos outros sentimentos ao longo dos dias, ao longo das semanas, muitas vezes ao longo dos meses, né? Quem passou por isso sabe que vem culpa, vem raiva, vem negação, né? São várias fases que se fala do luto. Não que seja, né, tão linear quanto é colocado, né, em literatura, e também não que seja tudo tão padronizado, né? Porque cada pessoa, cada família tem um vínculo especial e único, né, com o seu animalzinho de estimação. Então vai também sentir, passar por um luto de uma forma diferente, né? Totalmente não linear. E também esse luto, essa tristeza e todos esses outros sentimentos, esse rebuliço de pensamentos, tudo isso também é muito variável de acordo com como aconteceu essa morte, né? Se essa morte foi uma morte natural, se essa morte ela já estava sendo esperada, né? Aquele animal já estava dando sinais que isso ia acontecer por um período. Ou desde um diagnóstico, né? O que acontece também, muitas vezes no diagnóstico, por exemplo, de uma doença muito grave, ou de uma doença terminal, aquela família já antecipa o luto e já passa a viver essa dor do luto com o animal em vida. E isso também vai interferir depois de que forma que será encarado esse luto quando esse animal realmente partir. Se esse animalzinho teve uma morte provocada, né? Teve uma eutanásia ou sofreu uma distanásia, então tudo isso vai interferir nessa qualidade, né? Nessa maneira de se levar o luto. E quanto mais, né, a gente se permite que a nossa mente trabalhe durante o luto, que ela traga todas aquelas questões que não têm resposta, né? Porque quem vive o luto sabe o quanto a mente faz perguntas, o quanto ela procura achar um culpado, que geralmente é nós mesmos, né? Ela coloca essa culpa toda nas nossas costas. E a nossa mente, então, ela trabalha em busca de um sentido.
Isso é natural, isso faz parte do luto. Só que se a gente não dá vazão para o sentimento e dá espaço apenas para que essa mente trabalhe, esse luto também tende a ser mais complicado. Então vocês percebem quantos fatores, né? Quanta coisa pode interferir no luto. Desde a forma como a gente cuida, né, do nosso animal em vida, desde a forma como a gente se conecta com o animal, tudo isso vai interferir nesse luto. Então é um assunto bem amplo, bem complexo, né, que eu quero trazer hoje um pouquinho, né, essas reflexões para vocês, já com alguns pontos também, né, de que vocês já podem no dia a dia já ir prestando atenção nisso, né, de que forma que vocês trabalham, né, com essa ideia da finitude, né, tem pessoas que não suportam pensar nisso, que isso já dá um mal-estar só de imaginar, né, só que aí eu volto a dizer, né, essa é a única certeza que a gente tem, né, que vai chegar o tempo em que a gente vai precisar se despedir desse animal na sua matéria. Mas o amor, ele continua, né? Essa relação, esse vínculo, essa conexão, ela é para sempre. O amor vai continuar existindo, ele apenas muda de forma. Então é importante que a gente em vida, né, vá se preparando para essas outras formas de se conectar, de se comunicar, de trazer a presença e do nosso animal, né, de outras formas. Então, quando a gente tem essa consciência, quando a gente já falou sobre essa finitude, a gente consegue então enxergar, né, essas sutilezas em que o animal está presente, e aí isso vai ser mais confortável, né? Não que não cause ainda dor, né, no luto, mas vai ser ainda mais confortável, porque a gente vai ter essa consciência de que sim, o amor continua, ele apenas muda de forma e é possível sim eu sentir a presença ainda do meu animal, é possível sim eu me comunicar, eu tenho a certeza, né? Eu confio no que eu sinto, eu confio nessa memória do meu coração, nesse sentimento que nos conecta, né? Então aí a gente tira, né? Dá espaço para a mente, esse espaço, esse vazio que a gente precisa encarar primeiramente é justamente para que essa mente descanse. Quanto mais a gente querer cobrir esse vazio, passar por cima, superar esse vazio, esse espaço, essa dor, a gente vai permitir que a mente continue ali, impedindo, né, esse sentimento, impedindo esse sensorial. E quando não tem esse sentir desabrochado, quando não tem esse sentir integrado no teu ser, vai ficar mais difícil essa conexão, né, com o animal. E aí você vai ficar sempre na dúvida, você vai ficar sempre nas perguntas, nas questões que não tem resposta. E isso vai favorecer que o sofrimento perdure. Então esse elo, ele permanece, né? Quantas pessoas já relatam, assim, de saber, de ter uma certeza, não, eu tenho certeza que hoje meu animal estava aqui comigo. Eu tenho certeza, a hora que eu deitei na cama, eu tenho certeza que eu senti o meu gato ali comigo, né? Então são pessoas que se permitiram essa conexão, né? Realmente perceber, né, o sutil, porque provavelmente isso em vida, né, ela já tinha se conectado, né? Então é importante que a gente, quem tem essa oportunidade, né, olhe para isso. Por exemplo, né, animais que estão em situação terminal,
animais que, né, assim, a minha casuística, né, assim, maior de todas, né, desde lá de 2009 que eu comentei com vocês, sempre foi os animais paraplégicos, né, que tem essa limitação física. E eu acho tão lindo nessas histórias de família o quanto elas começam então a se comunicar de uma forma diferente com o seu animal, porque aí vai ser um animal que não vai mais levantar e vai lá na grama fazer xixi. Vai ser um animal que não vai mais levantar e ir lá no potinho de comida dele, ou ir lá na porta da geladeira para pedir comida, ou ir em volta do fogão. Não vai ser um animalzinho que vai pedir para passear da forma que ele pedia antes, né? Então, ele já mudou essa forma de conexão. E aí eu acho fantástico, assim, que os tutores mais despertos, eles relatam, né? Ah, eu já conheço agora o latido do meu animal. Eu sei quando é o latido que ele quer tomar água, eu sei como é o latido quando ele quer sair, levantar um pouquinho e ajuda para ir passear. Eu conheço o latido dele quando ele tá com dor, quando ele tá com fome, né? Então, esse é um exemplo, né, de que quando a gente observa nosso animal ainda além, né, dessa questão física, quando a gente presta atenção e olha para ele com esses olhos que enxergam um indivíduo carregado de emoções, de espírito, então a gente começa a se comunicar já em vida com ele de uma outra forma. E isso tenho certeza que vai trazer muitos momentos de presença pós-morte desse animal.